Loki pode ser um dos seres mais fortes de todo o One Piece. Descobrimos um pouco do passado de Elbaf e possivelmente o Oda brincou com a gente. Ele nos fez pensar que existia um traidor, mas na verdade o que encontramos é um homem gentil que foi transformado pela mulher que se apaixonou. Também nos é mostrado que Harudin e Loki tiveram uma criação muito diferente, e isso aconteceu simplesmente porque os olhos do príncipe amaldiçoado eram bem diferentes. Mais um passado bem pesado em One Piece acabou de ser revelado, e se você quiser saber de tudo o que aconteceu, fica comigo até o final, se inscreve no canal e deixa o like, porque agora com vocês o capítulo 1153 de One Piece. Já começamos de um ponto curioso. Como imaginávamos, o Oda nos trouxe para um passado distante para explicar toda a história que envolve essa magnífica terra. Logo de cara, há mais de 120 anos atrás, imagino eu, vemos o Harold junto do Dory e do Brog, todos crianças, brincando. Basicamente, o futuro rei de Elbaf nasceu com o sangue dos gigantes ancestrais. Por conta disso, ele sempre foi muito maior e muito mais forte do que os seus colegas, e em uma terra onde glória, força e conquista contam muito, ele acabou por ser mimado. Vemos inclusive uma cena do Harold com mais ou menos 45 anos, igual no capítulo passado, onde ele atirou uma meleca em um navio e fez ele explodir. Dá pra perceber o quão forte esse cara era. Além disso, dá pra perceber que Harold desprezava as outras raças, afinal, eles eram mais fracos do que ele. Bom, e aqui vem o que eu mencionei no capítulo passado. Isso tudo aí não passava de um comportamento de um adolescente mimado que não conhecia a verdade do mundo. Porém, isso estava prestes a mudar. Um certo dia, enquanto navegava pelo Novo Mundo, Harold e seus homens chegaram ao Reino Bento. Lá, a primeira coisa que ele avistou foi uma gigante com chifres presa, servindo como entretenimento para humanos. Basicamente, como se fosse uma atração de um circo. Ao ver aquilo, o jovem rei se enfureceu. Para ele, capturar um gigante e escravizá-los para fazer algo assim era uma afronta. E eu imagino até por quê. Ainda mais em um reino onde honra fala mais do que qualquer outra coisa. Diante disso, rapidamente, Harold ataca o reino, destrói tudo que estava pela frente e salva a gigante desconhecida. Quando eles estavam retornando, a mulher parecia receosa e também percebemos que os chifres que ela estava usando eram falsos, como se fosse literalmente apenas pelo entretenimento. Ainda bem, porque por um momento eu pensei que ela também tinha sangue de gigante ancestral, o que mudaria completamente a história daqui pra frente. Mas enfim, vamos ignorar isso por enquanto. Porque de qualquer forma, quando todos pensávamos que ela iria ficar grata por ter sido salva, ela do nada mete um tapão na cara do rei que arregala os olhos como se não tivesse entendendo nada. Seus homens se assustam, até porque ela bateu no rei. Mas sério, olhem bem essa cena. Que cara patética que ele fez. Dá pra perceber que ninguém nunca o educou pra entender como o mundo funciona. Bom, o nome da gigante é Ida e ela pede pra que eles voltem até o reino e se desculpem. Em um primeiro momento, Harold se recusa, dizendo que Ida estava louca, mas rapidamente ele é colocado no seu lugar por um soco que parece muito bem os que a Nami dá no Luffy. E diante disso, se a gente conhece bem o Oda, sabemos que esse tipo de soco não pode ser revidado. Até porque descobrimos que, na verdade, a Ida não era uma escrava e não tinha sido capturada. Ela havia sido salva pelos humanos quando naufragou e foi acolhida por eles. Depois que se recuperou, as pessoas daquele reino lhe deram trabalho para que ela mesma pudesse pagar as suas contas. Olha, que situação complicada. Porém, eu até que não julgo Harold. No mundo de One Piece, onde aparentemente quase todos os lugares têm escravos, eu também iria entender diferente e tentaria salvá-la. Afinal, estamos falando do governo mundial, não é mesmo? Bom, de qualquer forma, até mesmo a maneira do Harold falar chamando os humanos de bonequinhos irrita Ida, e logo ela mete uma lição de moral no rei, dizendo que ele apenas nasceu com um corpo grande e forte, por pura sorte. Ela o chama de patético e selvagem, gerando uma reação um tanto curiosa de medo no rei. Ora, se realmente dizem que você aprende muito e evolui viajando, para esse cara aqui, essa frase não poderia estar mais certa. Basicamente, um pirralho melequento que ascendeu ao trono muito cedo, sendo colocado no próprio lugar e ensinado coisas básicas. O Oda tá sabendo desenvolver seus personagens independente deles serem secundários. Bom, depois dessa humilhação, eles voltaram e começaram a reconstruir a cidade e ajudar os humanos. Até mesmo quando os outros gigantes chamaram Harold para ir embora, ele se irritou e ordenou que todos fossem ajudar, mostrando um pouquinho da sua evolução em um curto
curto período de tempo. É aquilo que dizem, se você está atrás de alguma coisa, nada melhor do que fazer por onde para conquistá-la, não é mesmo? Vocês me entendem. O melhor de tudo é que à medida que os gigantes conheciam o povo daquela ilha, eles começaram a perceber que as coisas eram diferentes. Arquitetura, temperos, tecidos e muitas outras coisas. Os gigantes percebem que se relacionar com outras culturas era enriquecedor. Agora, só para deixar isso ainda mais emocionante, Ida vira para ele e fala: "Você precisa olhar para eles com um olhar de igualdade, Harold. Não há nada neste mundo que mereça ser desprezado." No mesmo momento dessas palavras, nós vemos o rei, seus subordinados, a Ida e os humanos, todos dançando os sons dos tambores da libertação. As palavras proferidas com a cena mostrada me fizeram ficar completamente arrepiado. E eu digo pra vocês que essa nem é a parte mais emocionante do capítulo, mas calma, que a gente já chega lá. Também descobrimos que Ida é de uma ilha do South Blue e que depois que ela atravessou a Red Line, ela não conseguiu mais voltar para casa. Inclusive, percebemos que o Harold chama a Red Line de serpente de sangue gigante, o que pode acabar sendo comprovado que aquela serpente que aparece no mural dos Três Mundos pode ter sido uma criatura e que a Red Line atual não é nada mais do que o seu exoesqueleto. Agora a pergunta que fica é, quando o Luffy destruí-la, será que ela vai voltar à vida e lutar contra o Chapéu de Palha? Ou apenas vai elevar o nível do mar? Não sei, deixei nos comentários. Continuando, agora que Ida está ao lado de Harold e seus homens, eles viajam por diversos lugares, conhecem novas culturas e ajudam diversas pessoas. A cada dia que o rei passava perto dessa mulher gigante, ele mudava ainda mais. Só que dessa vez, para melhor. Voltando para Elbaf, Harold assume que quer pagar por todos os seus pecados e decide que sairá pelo mundo para construir relações com os países vizinhos e buscar humildemente aprender sobre as novas culturas. Nesse ponto, ele entendeu que quanto mais ele se coloca no lugar dos outros e aprende, ele faz com que o seu próprio reino enriqueça e prospere. Cara, sério, o conhecimento adquirido através do intercâmbio cultural é muito poderoso, inclusive aqui na nossa vida real. Voltando, Harold decide que ao invés de ser uma ameaça para os outros países, ele quer ser um aliado. Ele quer acrescentar na vida de todos e ser importante para a prosperidade e um bem comum. A partir daqui ele segue fazendo o que disse que faria e sai catalogando suas aventuras ao lado da Ida. Até que, um belo dia 81 anos atrás, Harold nasce. Porém, quando o rei decide se casar, os anciões negaram, dizendo que Ida não é puro sangue de Elbaf. A gigante, por sua vez, não parece muito abalada com isso. Ela não esperneia nem tenta lutar contra esse regime. Ela apenas aceita e diz que faz parte da cultura deles. Olha, gente, não sei vocês, mas se minha esposa soubesse que não pudesse casar comigo, ela destruiria o mundo. Em contrapartida, os mesmos anciões decidem que o rei deve se casar e aqui somos apresentados a Estrida, uma nobre mulher que também carrega o sangue dos gigantes ancestrais. O problema é que Estrida é bem, como podemos dizer, muito doida. Ela inclusive já chega dizendo que está aprendendo as artes da terra e do vento. Pelo que deu para entender pela maneira que ela fala, é algo tipo Feng Shui aqui da vida real. E para quem não sabe o que é, Feng Shui é uma prática milenar chinesa que visa harmonizar os espaços com o objetivo de promover o bem-estar e prosperidade através do equilíbrio do Qi. Ou seja, basicamente essa prática busca harmonizar o ambiente de um espaço com as pessoas que o habitam, utilizando princípios como o fluxo de energia, os 5 elementos, madeira, fogo, terra, metal e água, e a orientação espacial. Resumindo, daqui a pouco ela fala de signo. Brincadeira. Continuando, logo que a Estrida chegou no castelo, ela começou dando ordem para mudar tudo de lugar e até mesmo presenteia o rei com um cavalo da sorte. Seu nome é Asla e o mais curioso, ele tem 8 patas. Para aqueles mais atentos, já perceberam que isso é uma alusão ao cavalo de Odin da mitologia nórdica, não é mesmo? Mais especificamente, o Sleipnir, o cavalo mais rápido do mundo. Oda tá fazendo bem a lição de casa e trazendo referências sem parar durante esse arco de Elbaf, o que, sinceramente, não tem como negar que a cultura de Elbaf é basicamente a cultura viking do nosso mundo. Agora, à medida que o tempo ia passando, as coisas pareciam ótimas para o reino dos gigantes, até que, um dia, 63 anos atrás, a rainha deu a luz ao príncipe Loki, só que ele era meio diferente. Seus olhos eram demoníacos. Na real, eram olhos de serpente, ou até mesmo, alguns podem dizer,
olhos de dragão. Possivelmente porque tanto Estrida quanto Harold possuem sangue ancestral, fazendo Loki ter nascido com uma carga genética muito grande. Só que a rainha, ao olhar para a criança, se assustou e enlouqueceu. Rapidamente ela negou a existência do filho, dizendo que aquilo era um monstro. Ela ordenou no mesmo momento que os médicos nunca dissessem para o rei que o bebê havia nascido vivo, e sim que ele tinha morrido durante o parto. E, como medida final, ela o jogou no submundo. E aqui, meus queridos, talvez seja a parte mais profunda e pesada de toda essa história. Olha só o que o narrador afirma. As pequenas mãos do príncipe de Elbaf, estendidas ao ar, jamais sentiriam o calor de outras mãos. O maior e o mais doloroso infortúnio que pode recair sobre alguém nesse mundo é ter sua própria existência negada por sua própria mãe no exato instante que nasce. Cara, sério, a primeira vez que eu li isso com vocês lá na live, vendo o bebê caindo a mais de sei lá quantos metros, eu não sabia nem o que sentir, só sei que deu um aperto no coração. Loki foi negado desde o dia em que nasceu. Seus olhos representavam um passado obscuro que ninguém queria aceitar. Só que a poesia de One Piece está na libertação. E, óbvio, na liberdade absoluta. Sim, é verdade, Loki foi rejeitado pela mãe, rejeitado pelo irmão, rejeitado pelo próprio povo, pela Lola e pelo Rox Dizzyback. Pra, no fim, ser aceito pelo Luffy, um humano que ele mal conhece e que sentiu a bondade nele desde o primeiro momento que se conheceram. Cara, em nenhum instante o Chapéu de Palha apresentou algum tipo de animosidade contra o príncipe, e até mesmo quando Harudin não queria soltá-lo, ele o chamou para sua tripulação. Digo mais, se o Luffy fosse capaz de ver os olhos do Loki, tenho certeza que ele se encantaria e não julgaria. E, no momento que Loki visse a expressão do Chapéu de Palha, ele se sentiria libertado. Sério, sem nem pensar duas vezes, eu realmente ainda creio que isso vai acontecer. Afinal, o papel do Luffy é ser essa pessoa para todos que têm um passado tão amargo quanto esse. E eu sei que para a maioria dos leitores do mangá, isso vai ser um momento épico. Agora, para os Enzos de plantão, eu tenho uma boa notícia. Eu sei que vocês não gostam de poesia nem de história, gostam de porradaria. Bom, na sequência, algumas horas depois de ser jogado no submundo, Loki reaparece coberto em sangue e feridas. O recém-nascido havia derrotado criaturas gigantes que nem mesmo vários guerreiros de Elbaf conseguiriam. Ele sobreviveu a uma queda de sei lá quantos metros e resistiu ao frio, e ainda estava tentando escalar a árvore Adão com suas próprias mãos. Sim, vocês ouviram certo. Um bebê de algumas horas de vida que não consegue nem compreender a própria existência fez mais do que muita gente nesse verso. Esse é Loki, um ser que possivelmente se tornará um dos mais fortes de toda a obra. Bom, o tempo passou e todas as desgraças que cairiam sobre Elbaf a partir dali ficariam conhecidas como as maldições de Loki. Também podemos ver logo acima que Harudin teve uma infância muito melhor do que o seu irmão. Ida até tentou fazer com que ele fosse conhecer o irmão, mas ele não quis, dizendo que, já que Loki não é filho da mãe, não é irmão dele. Cara, com certeza a maneira que o Loki fala hoje em dia sobre a mãe do seu irmão é inveja e ressentimento. Porque, sem dúvida alguma, ele queria ser amado dessa maneira. E, velho, agora que eu parei pra pensar, sabe aquela pessoa que liga para o Loki todas as vezes? O moça? Ou a moça que a gente viu desde os primeiros capítulos? Quem sabe ela não pode ser a Ida, que acabou adotando o Loki por saber que ele nunca foi mal. Nossa, isso sim seria poético. Bom, infelizmente semana que vem tem pausa, mas a partir de agora o Oda vai traçar um paralelo do que aconteceu na infância do príncipe amaldiçoado e explicar também o que aconteceu no dia da morte do Harold, que no fim não foi nada de traidor. Pelo andar da carruagem, dá pra perceber que o escritor nos enganou mais uma vez e nos fez acreditar que realmente o antigo rei trabalhava para Imu. Mas, na verdade, tá parecendo que ele apenas foi mais um peão nas mãos do governo. Infelizmente, ele possivelmente não percebeu a tempo e precisou se sacrificar, ou foi traído. Cara, tenho que ser sincero, por essa eu não esperava. Talvez o Loki bebê escalando a árvore tenha sido uma das artes mais detalhadas e profundas que nós já vimos. E toda vez que eu volto pra vê-la, eu me emociono. Por isso, não sei vocês, mas eu estou curioso para os próximos capítulos, onde finalmente poderemos ver a história de um dos personagens que acabou de se tornar um dos mais importantes de todo One Piece.